Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do 19 Gotas. O 19 Gotas, que é da Aliança Tropical de Pesquisa da Água. Episódio muito especial hoje, a gente falando de desenvolvimento de serviços ambientais. Com a gente, a Yara, que está falando lá da Austrália. Lembrando que hoje a gente está inaugurando nossa série de episódios com os correspondentes. Estamos falando com o Henrique Chaves e o Edvando. O Edvando, eu estou na dúvida se está na Alemanha ou se está na Itália. De onde você está falando para a gente, Edvando? Falo da Alemanha, estou em Munique, na Alemanha. A gente vai conversar sobre pagamentos de serviços ambientais, vamos falar sobre a experiência desse tema na Austrália e também na Europa. E hoje a gente está super, super, super especial. Além de ser o primeiro podcast que a gente está trabalhando com os correspondentes internacionais, estamos no Outubro Rosa e a gente não pode esquecer de se tocar, de fazer o autoexame e preservar a própria vida. Pois bem, vamos lá, gente. Eu vou abrir hoje a conversa com a Yara. Yara podia se apresentar um pouco, aliás, todos nós vamos nos apresentar um pouco. Eu sou Rodrigo Queiroz, atualmente como gerente de comunicação da TWRA, já andei muito tempo aí na área do design. Eu vou pedir para cada um se apresentar e a Yara também introduzir esse assunto para a gente. Olá, Rodrigo. Boa noite aqui para mim na Austrália. Bom dia para vocês aí no Brasil. Tudo certo por aqui. É um prazer estar participando hoje desse episódio 19 Gotas, com esse tema tão importante, né, que é o pagamento por serviços ambientais. Eu sou professora da Universidade Federal do Paraná e também sou a vice-presidente da Aliança Tropical de Pesquisa da Água. Então, para nós, né, é um prazer estar recebendo hoje dois convidados para tratarem desse tema tão importante, que é o pagamento por serviços ambientais e que ainda precisa ser muito discutido, né, e também implementado. Acho que esse é um dos pontos bastante importantes para a gente reforçar, né, Rodrigo, a necessidade, né, e os nossos convidados vão poder falar também sobre isso, a necessidade desse tipo de serviço, né, desse tipo de tema ser discutido e implementado na nossa sociedade. Vamos lá, Henrique, me fala aí de você um pouco. Então, bom dia a todos. Eu sou Henrique Marinho Leite Chaves. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade e o convite, né, de falar um pouquinho sobre PSA, principalmente voltada à questão hídrica, já que a TWRA, essa nossa organização, é uma organização de pesquisa tropical em água. Eu sou professor de manejo de bacias hidrográficas aqui na Universidade de Brasília, coordenador do laboratório dessa mesma área. Tenho trabalhado nessa linha de PSA há algum tempo, não só na ANA, mas também na Unesco, Programa Hidrológico Internacional em alguns países. Coordeno atividades de pesquisa e até de extensão também nessa área de manejo de bacias, conservação de solo e água, e também essa linha de quantificação e valoração de serviços hidroambientais, principalmente usando modelos matemáticos em bacias hidrográficas e também monitoramento hidroambiental de projetos de restauração ambiental voltados à questão da melhoria da quantidade e da qualidade de água. Agora quem vai falar para a gente é Edvando, que está falando lá da Alemanha. Fala aí, Edvando. Então, olá, pessoal. Espero encontrar todos vocês bem. E, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com os amigos para falar um pouco sobre pagamentos por serviços ambientais. Eu sou o Edvando, eu sou brasileiro, nasci aí, trabalhei muito tempo no Brasil, trabalhei mais de 10 anos na UTF-PR como professor, e em 2022 vim para a Alemanha para fazer um pós-doc e acabei aceitando um convite e ficando por aqui. Estou trabalhando na Universidade Técnica de Munique, na Chair Land Management. Tenho trabalhado com projetos no Brasil, na Bacia Amazônica, mas também tenho trabalhado com alguns projetos na Alemanha, inclusive, e também na Itália. E recentemente tenho trabalhado com algumas questões relacionadas ao mercado de carbono, que eu acho super interessante trazer, de repente, para essa conversa.
algumas oportunidades para o Brasil, o país que tem grandes oportunidades nessa área, principalmente para os pagamento de serviços ecossistêmicos e também no mercado voluntário aí de carbono. Então, imensamente grato por estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de pagamento de serviços ambientais. O que é isso? A gente sabe que no Brasil a gente teve a legislação, que é a Lei 14.119, que dá uma regulada nessa área, mas o que é essa história? Como que ela pode favorecer a preservação ambiental? E o que mais que ela pode trazer para a gente em termos de avanços na área de proteção ambiental e proteção das águas? Para poder começar a falar um pouco desse contexto e colocar a gente na mesma página, eu vou pedir o Henrique Chaves para poder falar um pouquinho da experiência dele. O que essa lei trouxe de avanço para a área ambiental, Henrique? Fala aí para a gente. Então, Rodrigo, a Lei 14.119, ela veio exatamente depois de muitos anos, mais ou menos 20 anos, foi até relatada pelo deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo. Foi uma luta muito grande daqueles que estávamos, como eu e vários colegas brasileiros, imbuídos de mostrar um nexo entre a conservação ou restauração de ambiente, digamos, de paisagens e ambientes tropicais aqui, né, no Brasil, e os serviços ambientais resultantes dessa conservação ou dessa restauração. São vários compartimentos que existem nessa lei, entre elas biodiversidade, carbono, água, etc. Mas eu vou focar na água. Na questão hídrica, esse nexo ele é bastante direto, né? Na hidrologia, nós sabemos que tudo que é feito rio acima, em termos de restauração, de boas práticas ou de mau uso, vai refletir rio abaixo, seja em termos de quantidade, seja em termos de qualidade de água. Então, o espírito dessa lei ele veio exatamente naquele caminho que começou exatamente há 20 anos atrás, a lei é de 2021, onde nós iniciamos ainda na Agência Nacional de Águas, regulamentando, tentando regulamentar aquele projeto voluntário que se chamava, então ainda se chama Programa Produtor de Água, que nada mais é do que a compensação financeira por um serviço ambiental gerado por produtores e proprietários rurais, beneficiando, por exemplo, usuários de água que estivessem rio abaixo. Então, nada mais foi a lei do que, no caso hídrico especificamente, de reconhecer esse nexo causal entre a proteção ou a restauração e o serviço hidroambiental ajusante, dando alguns elementos chaves norteadores, mas ainda sem regulamentação. Então, é muito importante que a lei tenha sido criada, uma lei federal que cria o que nós chamamos também, existe também uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que cria o Fundo Nacional de PSA, também até de 2020, e mais recentemente o que a gente chama, né, a CPR Verde, que é o decreto 10.828. Então, todos esses instrumentos legais são importantes, mas não suficientes para a mudança, por exemplo, de um paradigma onde o comando e controle, ou seja, né, o porrete e não a cenoura, sejam os elementos responsáveis por uma mudança que nós todos queremos no meio ambiente. É interessante porque isso dá a entender para a gente que o processo da lei ajuda um pouco a formalizar essa questão dos pagamentos dentro do Brasil, estabelecendo também causas e efeitos. O Edvando estava comentando aqui, pouco antes da gente começar, que a respeito do mercado de carbono, que ele tem um pouco essa característica, uma parte dele ser formalizada e a outra não ter essa formalização.
Uma lei como essa, que ajuda a formalizar, que ajuda, inclusive, a regulamentar essa questão no Brasil, qual que é a importância que você vê desse tipo de regulamentação para essa área, Edvando? A regulamentação ela é extremamente importante, né? A partir do momento que você tem um marco regulatório, ele estabelece normas, diretrizes, funcionalidades, mecanismos, formas de que isso aconteça e de forma efetiva, transparente, enfim, tudo que a legislação pode nos garantir, né? Algum tipo de fiscalização e monitoramento da situação. Então, acredito que atualmente está no Senado, no Congresso Brasileiro, uma regulamentação também para o carbono, está sendo desenvolvida essa proposta, e acredito que em breve o Brasil possa ter uma proposta de regulamentação também da questão do sequestro de carbono, do crédito de carbono. É bom porque esse processo, que eu nem sabia que estava tendo essa discussão em outubro de 23 ainda a respeito sobre a comercialização de carbono. Mas ela é interessante porque ela provavelmente vai aprofundar e deve ampliar um pouco essa questão dos pagamentos por serviços ambientais, que é um tema também que a Yara podia falar um pouco para a gente sobre essa questão e como que isso é importante, não só para as regulações com relação à água, como também como que isso pode impactar os outros projetos ambientais. Isso, Rodrigo. Essa questão, né, do pagamento por serviços ambientais, ela passa antes pelo conceito da valoração ambiental, né? Então, da valoração dos serviços ecossistêmicos, ou seja, de nós podermos valorar esses recursos ambientais, demonstrar, né, em moeda realmente o quanto que aquele serviço ecossistêmico, que é o que nós chamamos tecnicamente, né, ou seja, o que o ambiente ele pode trazer de provisão e que é do uso do ser humano, e como que isso é importante, e qual o valor que existe em termos monetários para aquele serviço. Porque todos nós sabemos que, especialmente falando-se em contexto de agricultura, que nós precisamos de inúmeros serviços ambientais para que nós possamos ter produção de alimento, por exemplo, né? Então, nesse contexto, a água é o principal recurso, né? Então, como que nós podemos valorar esse recurso, ou seja, atribuir mesmo um valor financeiro e dizer para aquele produtor, olha, esse recurso que você tem aqui, ele é inestimável, ele tem um valor e ele deve ser preservado. E a partir disso, nós passamos para um contexto de pagamento por esse serviço ambiental e que vai também num contexto de conservação para que aquele produtor, aquele que faz uso de um recurso ambiental, ele possa também receber um pagamento pela conservação desse recurso. Então, são vários conceitos que são atrelados e trabalhados em conjunto, como o próprio mercado de carbono, crédito de carbono que o Edvando trouxe, para que nós cheguemos a um contexto, né, do entendimento aí do pagamento por serviço ambiental. E existir uma legislação que regulamente isso faz toda a diferença. Então, como foi trazido já pelo Henrique, isso foi um grande avanço, justamente porque nós temos a partir de agora uma regulamentação e que pode esclarecer, especialmente aqueles que lidam com isso. O nosso ponto agora é a popularização dessa legislação e de como ela pode ser utilizada, né, bem utilizada para o contexto da conservação. Eu queria ver com o Edvando, isso me parece que tem uma série de aplicações, mas para a gente começar a entender a respeito das ações que podem ter esse tipo de pagamento, que podem fazer jus a esse tipo de pagamento, Edvando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre exemplos de ações, né? Ou como que a conservação de ecossistemas, que tipo de conservação de ecossistemas, fala um pouquinho para a gente dos tipos de projetos que você já viu aí. Eu vou falar então um pouco sobre o projeto Agroecology Italy, é um projeto super interessante, está sendo desenvolvido na região da Puglia, onde fica a província de Lecce, Brindisi, e é uma região milenarmente tem a produção das oliveiras, né, do óleo de oliva, azeitonas, e são plantas milenares, tem plantas de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos. O Brasil é um país extremamente interessante, né? A nossa agricultura, ela se desenvolveu muito,
ainda tem o uso de muitos agrotóxicos, pesticidas e muitos agroquímicos. Todavia, em outras partes do mundo, principalmente no mundo não tropical, a agricultura, por incrível que pareça, né, na Itália, por exemplo, eles ainda usam muito a aragem, né, eles aram a terra, faz a remobilização da terra, enfim, e uma das formas de fazer a limpeza do terreno um pouco antes da colheita, ou entre safras, é fazendo a aragem da terra. E, além disso, um outro grande problema que aflige aquela região hoje é a xilela. Xilela é aquela doença que a gente teve, uma bactéria que se espalhou pelo Brasil há um tempo atrás e contaminava as lavouras de cacau. E daí ela também contamina hoje lavouras de cacau pelo mundo todo e tem contaminado as plantas, as oliveiras, né, na Itália. E esse projeto é um projeto desenvolvido por uma startup, se chama Alberami, ela é liderada pelo Francesco Mussarto. Eles desenvolveram, então, eles começaram uma ideia, por exemplo, o que nós podemos fazer para tentar controlar o avanço da xilela ou poder mitigar essa situação. E uma das possibilidades que eles encontraram é incluindo, então, uma agricultura regenerativa, uma agrofloresta, trazendo mais qualidade para o solo, reduzindo a aragem da terra, enfim, introduzindo também outras culturas no meio dessa cultura. E aí eles criaram um projeto de carbono, né, um PDD, Project Design Document, para que fosse aprovado. E aí eles têm uma série de atividades que eles desenvolvem, cada uma dessas atividades, elas conseguem remover, de uma certa forma, uma quantidade de carbono da atmosfera, CO2 equivalente, né? Então, esse projeto está em processo de aprovação agora. Então, é bem interessante, e depois a gente pode detalhar um pouco mais, mas é um projeto que envolve muitas famílias, muitos agricultores, são mais de 200 mil hectares, com parcelas aproximadamente de 6 a 10 hectares por proprietário, que pode poder trazer renda, complementação de renda, fixar a população, uma região na Europa que tem uma depopulação muito grande, as pessoas idosas, os jovens não permanecem no local, não é uma região atrativa, né? Enfim, são várias atividades, envolve vários aspectos sociais, econômicos, financeiros e ambientais. Eu queria ver agora com o Henrique que tipos de ações, né, que tipos de atividades a gente poderia trabalhar como exemplo, ou poderia falar aqui como exemplo de pagamento de serviços ambientais. E uma outra questão também, Henrique, é como que isso pode fortalecer uma cultura que vê a preservação como algo vantajoso. Vamos começar um pouquinho pela questão histórica. O PSA ele nasceu de uma maneira até institucional nos Estados Unidos, nos anos 90, quando os americanos chegaram à conclusão que eles estavam sofrendo retaliações por parte da Organização Mundial de Comércio relativamente a produtos e a subsídios agrícolas e políticas de compensação a produtores baseado em preço mínimo e subsídio. Então, o Brasil, inclusive, ganhou algumas dessas ações e eles concluíram que era mais interessante eles utilizarem uma alternativa dentro da OMC que se chamava Green Box. E nessa questão da Green Box, o pagamento feito a produtores rurais por um serviço ambiental gerado e comprovadamente monitorado, ele não era sujeito a essas punições, não sendo, por exemplo, considerado subsídio. E aí os americanos começaram a desenvolver alguns programas como o EQIP e como outros, Swordbuster, onde eles não eram mais punidos, vamos pensar, o governo americano pelo subsídio anterior, né? E eles chegaram à conclusão, depois de fazer investimentos diretos, né, nas propriedades através de políticas públicas e financiamentos, de que cada real investido em propriedades na área de conservação de solo e água, por exemplo, gerava R$ 1 em benefícios, em média, na melhoria da qualidade da água rio abaixo, vamos pensar assim, né?
seja em termos de sedimento, seja em termos de nutrientes. Lembrando que, por exemplo, o rio Mississippi tem um problema muito grande de nitrato, principalmente na foz ali no Golfo do México, de anóxia. Então, começou nessa linha. Quando eu estive na ANA durante alguns anos, nós identificamos o sucesso desse projeto e outros aqui no Brasil, com o Programa Paraná Rural, nos anos 80, com o apoio do Banco Mundial, e criamos, então, um programa, escrevemos um programa baseado em realmente serviço ambiental, quantificando esses serviços através de modelar uma modelagem simples, baseada na equação universal de perda de solo, que já era utilizada no Brasil, e monitorando em spot check em algumas propriedades. Esse programa ele teve importante aí a questão da publicação em revistas científicas para garantir, digamos assim, a viabilidade, né, técnica dessas ferramentas, e ele foi aplicado em projetos piloto no Brasil, em Minas Gerais, depois aqui no Distrito Federal, e hoje está em 70 bacias brasileiras e em algumas bacias da América Latina, onde nós podemos apoiar essa. Então, ele é baseado basicamente no pagamento proporcional ao abatimento de erosão inicialmente, considerando uma situação inicial, uma linha de base, e esse pagamento ele é feito na medida em que o produtor continua no projeto. Exatamente, afere, né, onde se afere esse serviço ambiental, seja através de verificações in loco, seja através de uma modelagem na bacia hidrográfica. Então, a primeira fase seria a quantificação do serviço ambiental, por exemplo, hídrico, em relação à qualidade e à quantidade de água. Lembrando que as práticas de controle de erosão são também práticas, como terraceamento, plantio direto, reflorestamento, que aumentam a recarga dos aquíferos, gerando um excedente hídrico no período mais necessário, que é exatamente os períodos de estiagem no Brasil, né? E esses benefícios, sejam qualidade, sejam quantidade de água, que são medidos diretamente em bacias monitoradas, esses benefícios são valorados através de modelos apropriados. Então, a gente teve a oportunidade de desenvolver alguns, seja na melhoria da qualidade do solo, quando a erosão deixa de ocorrer, seja na medida em que cada uma dessas propriedades, onde práticas são implementadas, gera um excedente hídrico no período da seca. Então, esses modelos econômicos são importantes que sejam da economia ambiental e encontrem exatamente um respaldo na ciência econômica. E aí a redução de custos de tratamento de água, por exemplo, estações de tratamento, né, no saneamento, também se somam a esses, digamos assim, essa valoração. Então, a ideia é exatamente mostrar os usuários de água, principalmente o setor saneamento, setor elétrico e outros, que o investimento nas bacias geram benefícios econômicos no ponto de uso dessa água, né? Um exercício que nós fizemos até com um estudo Água Brasil, que foi um projeto interessante, financiado pelo Banco do Brasil há 10 anos, e a WWF, foi que cada real investido na bacia do Ribeirão Pipiripau, aqui no Distrito Federal, gerava R$ 3 em valores presentes relativamente à qualidade e à quantidade de água. E em bacias onde o reflorestamento é menor, que é muito caro, o custo de investimento, como Guariroba, em Campo Grande, geraria R$ 8 por cada real investido. Então, a gente brinca que são, né, valores bastante interessantes em termos de compensação pelo investimento, em termos de retorno econômico. A questão toda é demonstrar de que, efetivamente, esses resultados são o que são, né? Há outros serviços ambientais associados à questão da melhoria, né,
do solo, da restauração do solo e da água, né, como a questão da biodiversidade, né, do carbono, como foi dito, mas eles são menos tangíveis, né, porque a gente brinca, né, não é o agro que é tudo, é a água. Eu acho que o caminho vai um pouco por aí. E eu vou pedir, inclusive, a ajuda para a Yara, para o nosso ouvinte, né, aquele que não conhece tantos termos técnicos que a gente está falando, para ela ajudar a gente aqui com algumas questões, né? O que seria essa agricultura regenerativa e como que isso pode, já que o Henrique já respondeu a próxima pergunta sobre a implementação dos benefícios socioeconômicos, que é extremamente importante, né? Afinal, a gente faz as coisas em função do ser humano, como que esses benefícios eles se ampliam também na área de pesquisa, não só na área de pesquisa da água, mas no ganho científico, a partir do momento que a gente tem a preservação desses ambientes. É muito interessante essa tua questão, justamente porque quando a gente fala, né, em agricultura regenerativa, na verdade a gente está também falando de um conceito que é relacionado ao Nature-Based Solutions, né? Então, as soluções baseadas na natureza, né, que são hoje apontados como caminho para que a gente possa ter realmente a restauração, né, sendo aplicada a áreas que já foram muito utilizadas em termos, né, de agricultura ou qualquer outro tipo de manejo que a gente possa ter tido naquela área, né, e uma antropização muito grande, em que, ao invés de nós usarmos, né, de ferramentas que sejam ainda mais danosas, a gente possa usar a própria natureza como uma solução para se regenerar, né? Então, esse é o contexto de maneira bem simples, né, bem simplificada, quando a gente fala de agricultura regenerativa ou de soluções baseadas na natureza, que é trazer realmente essa própria ação, né, do ambiente para esse manejo ali, tanto de solo quanto de água, ou seja, daquilo que aquele ambiente esteja necessitando, né? E nesse contexto, nós temos, então, todas essas ações que passam pelo tema que a gente está discutindo hoje, né, que é essa questão da valoração ambiental, a questão do crédito de carbono, os pagamentos, né, por serviços ambientais, num contexto de que nós temos que olhar para a conservação, né, dos nossos recursos ambientais de maneira geral, e especialmente em termos de recursos hídricos, como uma solução para os nossos problemas, né? Problemas que foram causados pelo próprio homem. Então, veja, usar essas ferramentas de forma que nós possamos, inclusive, trazer renda para aqueles que vão contribuir para esse processo, né? Que são, em geral, os agricultores, são aqueles que vão fazer o uso, né? Então, se nós formos falar no contexto de uma agricultura familiar, por exemplo, aquele pequeno agricultor que, além de estar tirando o seu sustento daquela terra, dos serviços ambientais que são providos, né, pela terra e pela água como um todo, e contribui com a conservação daquele recurso, ele pode ter um retorno financeiro de renda também relacionado a isso. E esse contexto, ele passa por políticas públicas que devem e precisam ser implementadas, né? Então, é uma área bastante ampla e que nós temos, especialmente no Brasil, um campo muito grande, né, para a atuação e para a implementação desse contexto como um todo, né? Então, é chamar mesmo a atenção da sociedade para que nós possamos ter políticas públicas implementadas e voltadas, uma vez que nós já temos, para o caso do pagamento por serviços ambientais, uma lei, estamos aí, né, trabalhando nesse contexto de uma lei também para o mercado de carbono, e isso tudo precisa, então, chegar ao conhecimento da população. Então, passa novamente pela popularização, pelo conhecimento, pela sociedade como um todo, dizer, olha, então vamos implementar, uma vez que isso traz um contexto geral benefícios, né, para todos. Eu queria saber do Edvando, pela experiência que ele vê correndo na Europa, quais são as vantagens para os pequenos produtores? Por que eles deveriam adotar essas práticas sustentáveis e como que isso impacta diretamente a vida do pequeno produtor? Podemos falar de dois casos, né? Um caso no Brasil e um caso na Europa. Eu vou falar especificamente sobre um caso na Amazônia, que é parte do nosso projeto que está sendo desenvolvido aqui, que é o Forest Fisher. Forest Fisher é um projeto onde a gente integra serviços ecossistêmicos pelos peixes frugívoros da bacia amazônica, com as comunidades tradicionais que moram nas margens dos rios, são pescadores,
e também a questão do desmatamento. Então, uma das demandas muito grande, quando a gente vai a campo, lá na Amazônia, conversa com o produtor rural, a gente conversa com a comunidade tradicional, com os quilombolas, com toda essa população que trabalha com agricultura e trabalha, porque eles têm dois serviços, eles são pescadores, mas eles também têm uma quantidade de terra ali que eles produzem. Quando que a gente vai começar a ser valorizado ou receber alguma coisa por conservar? Por quê? A ideia na agricultura é quanto mais terra você tem, mais área produtiva você tem, quanto mais áreas produtivas você tem, você pode produzir mais algum produto que pode ser vendido. E muitas vezes esses agricultores, eles se sentem injustiçados, porque eles estão ali tendo que, pela obrigação da lei, fazer a conservação das áreas de preservação permanente, a reserva legal, enfim, toda aquela área que é dentro da sua propriedade, né, com cercamento, às vezes tem várias situações envolvendo questões ambientais, e eles não têm um apoio financeiro, um suporte financeiro nesse sentido. Esse tipo de conflito, né, ele também acontece na Europa, ele acontece no mundo inteiro, onde você tem terra, tem produção, tem mercado, o produto que você produz sobre a terra, ele gera algum valor, essas pessoas vão se sentir mais motivadas a produzir mais, a conseguir mais quantidade daquele produto para vender. E uma das formas que eles encontram é diminuindo a quantidade de vegetação, de floresta, inclusive em algumas partes do Brasil, lá no sul do Brasil, fazendo aterros para a produção de arroz, enfim, várias questões envolvem esse conflito. A sua pergunta ela é bem interessante, por quê? Eu acho que os serviços, o que o Henrique está apresentando aqui para a gente é algo extremamente interessante. Ele falou uma frase que eu acho que é essencial, que água é tudo, né? A água é o princípio de todo o sistema da produção. Sem água você não tem a produção agrícola, sem água você não tem nenhum tipo de relação humana com a terra, enfim, ela é essencial em todos os sentidos, né? E a conservação desses recursos hídricos ela passa também pelos ambientes terrestres, né, como o controle da erosão, controle da quantidade de agrotóxicos ou fertilizantes que são utilizados, químicos, enfim. Tudo isso envolve também a qualidade dessa água no final das contas, né. Os conflitos no campo, eles são muito grandes, assim, em termos de preservar ou não preservar, quando que a gente vai ser monetizado por isso, e todos esses mecanismos que nós estamos discutindo aqui, esse da regulação que vocês estão apresentando, e também esse do crédito de carbono, eles precisam ser cuidadosamente avaliados. Então, eu vou fazer uma crítica agora com relação ao mercado de carbono, que não inclui, ou tem deixado de fora os pequenos produtores. Então, eu tenho, por exemplo, uma pesquisa sendo desenvolvida agora por um aluno de mestrado aqui na universidade, em que nós pegamos todos os projetos de carbono registrados no Verra, no Gold Standards, enfim, todas essas plataformas de registros, né? E nós descobrimos que são pouquíssimos projetos que envolvem pequenas propriedades rurais, e normalmente, quando a gente tem esses projetos, uma empresa, por exemplo, muito grande, de fora do país, no sul global, geralmente, são liderados por grandes empresas, por grandes corporações europeias ou americanas, e essas corporações, elas juntam essas pessoas, criam um projeto, mas você não encontra na estrutura de governança do projeto a participação popular das pessoas na tomada de decisão. Elas não participam disso. Então, isso é um problema sério, grave e que precisa ser resolvido. E hoje nós temos o Carbon Core Principles, que vem do IVCM, que são uma agência internacional que tenta regular isso, que tenta colocar os princípios, né, e o princípio genuíno dos projetos de carbono. Porque quando a questão do carbono foi lançada lá no protocolo de Kyoto, a ideia é que você criasse mecanismos no mercado para que o mercado possibilitasse, fizesse uma contribuição paralela à questão regulamentada. Então, esses princípios básicos, eles prevêem, então, a inclusão da população tradicional, dos pequenos agricultores, na governança, na tomada de decisão, na elaboração de projetos. Só que isso é muito caro, né? E são geralmente cobrados em dólar, em euro, enfim. Isso faz com que as populações tradicionais
ou os pequenos produtores rurais, eles fiquem fora do mercado. Uma das mecanismos de inclusão é a elaboração, por exemplo, de melhorar essa regulamentação, melhorar para que eles possam encontrar uma maneira de entrar no mercado pelos serviços ecossistêmicos, pelos serviços ambientais prestados, conforme vocês já vêm discutindo aqui. Uma outra forma é tornar também esses mecanismos do mercado voluntário mais inclusivo. O assunto ele é bastante extenso e a gente não vai conseguir esgotar ele hoje, não. Nesse sentido, eu queria deixar já um pré-convite para a gente voltar num outro momento e aprofundar mais sobre essas questões. Dá para ver na fala do Edivando a complexidade que existe também para a adesão do pequeno produtor e dos povos originários a essas práticas de pagamentos sobre serviços ambientais. E, nesse sentido, eu vou convidar o Henrique e o Edivando. Yara, vou fazer uma inversão aqui, vou deixar as damas por último, porque eu queria um fechamento seu. A gente vai voltar nesse assunto, Henrique. Espero contar contigo aqui novamente, hein? Nós estamos no Brasil, o Brasil tem uma agricultura pujante, nós estamos hoje alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo e nós precisamos criar os nossos próprios protocolos. Nós estamos trabalhando nisso hoje, inclusive usando ativo de blockchain, inclusive incluindo a água, solo, vegetação, as questões de qualidade de vida humana e fauna, por exemplo, num protocolo único, iniciando na Amazônia. Ainda eu não posso dar detalhes específicos sobre isso, mas nessa linha de negociação internacional desses ativos, digamos assim, certificados. A CPR Verde, Decreto 10.828/2021, é um caminho nesse sentido. Foi um grande avanço que requer, o governo brasileiro praticamente criou um mecanismo baseado na CPR tradicional, Cédula do Produtor Rural, para quem não conhece. E essa CPR Verde tem entre os seus ativos a água, e ele é um ativo negociável e vendável pelo produtor, inclusive o pequeno produtor. Então, é uma ferramenta para atingir exatamente esse objetivo que foi mencionado há pouco. A própria Emater, desde a incepção do Programa Produtor de Água, há 20 anos, que deu origem à Lei 14.119, atua fortemente a essa Emater junto ao pequeno produtor rural, realizando exatamente digamos assim, um incentivo à adoção de práticas conservacionistas, que são práticas que a gente chama produtoras de água, como terraceamento, reflorestamento, restauração de passeios ambientais, uma APP Reserva Legal, né? Entre outras práticas. Então, a questão toda, inclusive nós já fizemos isso com a EPAMIG, com a Emater Minas Gerais e outras do Brasil, é exatamente capacitar essa extensão rural que dá assistência a esses pequenos produtores para que eles comecem a adotar a questão dessa quantificação e valoração de serviços ambientais em nível de pequena propriedade, usando protocolos, aí sim, simples, como o produtor de água. Então, eu diria que é uma questão, talvez, de incentivo de políticas públicas, mas eu diria que também os próprios produtores pequenos devem buscar essas capacitações, porque o mundo está mudando, né? E essa mudança exige uma evolução. E só para registrar também a questão, né, do PSA, ela não é uma questão contra o produtor rural, pelo contrário, ela é uma questão que ela vem a corrigir algumas discrepâncias que a gente vê com relação à dedicação de recursos e geração de recursos também para qualquer tipo de produtor, quer seja o grande ou o pequeno. O que a gente entende é que o pequeno, por ter menos acesso à informação, ele muitas vezes não sabe que pode lançar mão desse tipo de recurso para poder trabalhar isso de forma cultural e mais produtiva. Edivando, com suas considerações, por favor. Eu acredito que quanto mais a gente conseguir, de alguma forma, algum mecanismo, trazer recursos, incentivos financeiros para os pequenos produtores rurais, para que eles possam continuar desenvolvendo os seus trabalhos e não venham se envolver em atividades ilegais, como
o garimpo ilegal que tem acontecido na Amazônia, vários agricultores e pescadores que, devido às mudanças climáticas, ao overfishing, né, e também as questões de desmatamento mesmo, queda de produção nas suas próprias áreas, eles acabam buscando outras atividades que colocam em risco suas próprias vidas, inclusive. Então, se a gente consegue desenvolver mecanismos, projetos, facilitar esses projetos, torná-los acessíveis de alguma forma, populares e de alguma maneira integrando essas pessoas, elas terão mais condições de desenvolver suas atividades tradicionais, e, enfim, ou até mesmo de produção, não só de subsistência, mas também de geração de riquezas, de produtos, de venda, comercialização. Acredito que uma combinação entre essas possibilidades, mas acredito que uma integração de diversas possibilidades que tragam mais recursos e que tragam mais possibilidades, que possam ajudar essas pessoas a desenvolver suas tarefas no campo dignamente, né, e de uma forma saudável, elas são bastante bem-vindas. Por vezes, os mecanismos não são muito justos, não são muito transparentes, como eu já mencionei, e acredito que hoje em dia o próprio mercado tem se regulado em busca de embasamento científico, em busca da implementação de alguns modelos, de bases científicas e de quantificação, e que isso tem muito a enriquecer e temos muito a desenvolver ainda, tanto no Brasil quanto no exterior. Acredito que há experiências no Brasil que podem ser trazidas para a Europa. A Embrapa, no Brasil, fez um trabalho excelente ao longo dos anos, com dinheiro público, no investimento, em pesquisa. O agro brasileiro deve muito ao que foi feito nos últimos anos de pesquisa e inovação dentro da Embrapa, inclusive, e que podem ser exportados em termos de tecnologia, de avanços, e acredito que nós temos também muito a aprender com outras iniciativas de outros países e outras ideias. Enfim, sobre as regulações e regulamentações, acho que é um assunto para um outro podcast, acho que a gente pode pensar nisso aí, falar um pouco mais sobre isso, sobre redução de risco financeiro, que envolve outros aspectos, né, do debate. Agradeço mais uma vez a oportunidade e um abraço para todo mundo que estava ouvindo a gente, e sempre que vocês quiserem me convidar, estou aberto para que esse debate seja frutífero, e muito obrigado de novo. A gente que agradece. Yara, eu queria que você fizesse as considerações finais, né, e ver o que a gente pode fazer também para poder até falar não só para o nosso ouvinte, mas também para o associado da TWRA, o que a gente espera contribuir para a sociedade dentro desse tema. Legal, Rodrigo. Eu acho que um ponto bastante interessante que a gente deve focar até para fechar, né, todo esse contexto que nós discutimos aqui é justamente que o tema, né, do pagamento por serviço ambiental, a valoração dos serviços ecossistêmicos, tudo que foi discutido aqui, ele perpassa a sociedade como um todo. Ele vai para o grande agricultor, ele vai para o pequeno agricultor, ele vai para os indígenas, ou seja, para todos nós que fazemos uso do solo e da água de alguma maneira, tá? Então não existe como segregar as coisas. Nós precisamos trabalhar de maneira integrada. E a lei, ela está sendo feita justamente nesse sentido, de trazer essa integração. E hoje o que a gente observa, e é a experiência que eu tenho tido aqui na Austrália, é justamente dessa integração que existe, né? Da academia com a sociedade civil, com a indústria e com os produtores rurais, e também com os povos originários, como eles chamam aqui, né? Que são, no caso, os nossos indígenas. Então, essa é a integração que deve existir, né? Para fazer com que todos compreendam o real valor que existe a conservação e que existe, sim, ganho, não só o ganho pelo bem que nós temos do recurso natural como um todo, mas também um ganho monetário, um ganho financeiro pela preservação, e que sim, aqueles que preservam e que ajudam nesse contexto, eles merecem, né, esse pagamento por esse serviço ambiental. É um tema muito complexo, é um tema que abre muitas portas, como a gente observou aqui, mas eu acredito que o Brasil está se encaminhando para isso, né? Nós já tivemos um grande avanço com essa legislação e agora ela precisa ser aprofundada, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser mais discutida
para que as políticas públicas sejam produzidas e voltadas, então, para todos nós que fazemos uso, né, da água em especial, mas do solo como um todo. E isso passa pelo manejo correto do solo e da água. E a gente não consegue fazer isso se nós não dialogarmos com a sociedade. Então, uma das coisas que eu estou desenvolvendo aqui é justamente essa questão do diálogo com os agricultores, para que a gente possa trabalhar esse contexto, né, e fazer com que nós tenhamos mais aliados, mais parceiros na preservação e na conservação dos recursos hídricos, que eu acho que esse é o ponto focal que a gente sempre deve ter em mente, né? Nós estamos aqui para agregar, e o papel da TWRA é justamente esse, é fazer esse link, é fazer essa ligação que nós precisamos ter da academia, da ciência, da pesquisa, né, com a sociedade como um todo, independente de quem seja, para que nós levemos a melhor informação e a informação embasada cientificamente. Então, esse é o papel da TWRA nesse contexto, né, e eu espero que a gente possa ter contribuído para a informação aí dos nossos ouvintes, né, de um tema bastante complexo que realmente precisa de mais tempo para ser discutido e talvez fracionado, né, em alguns contextos para um melhor entendimento. Mas eu fico bastante feliz que nós tenhamos tido essa oportunidade e a participação aí dos nossos colegas. Então, obrigada, né, a todos vocês. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço mais uma vez. Eu quero agradecer aqui a presença do Henrique Chaves, do Edivando, da Yara. Acho que foi uma discussão extremamente rica. A gente trabalhou com uma série de assuntos. A gente vê que o desdobramento dos pagamentos por serviços ambientais ele é amplo, acaba perpassando não só elementos de microeconomia, mas também de macroeconomia. A gente sim vai precisar de outros momentos para poder conversar, aprofundar e entender um pouco mais como que isso acontece e está para acontecer nos próximos anos dentro da sociedade brasileira e no mundo. Bom, eu queria agradecer a audiência de todos aqui para ficar por dentro do nosso podcast 19 Gotas. Lembrem-se de fazer inscrição no nosso site, ativar o sininho para receber as novidades, dê seu like ele é muito importante para nós. A gente deve ter bons assuntos nos próximos podcasts, questões que estão afligindo e atualidades. Não vou nem dizer novidades, não. Atualidades que acontecem no Brasil e no mundo com relação ao meio ambiente, principalmente com relação à água. Agradeço mais uma vez a todos vocês. A gente vai se falar em outro episódio. Muito obrigado e até mais.